Estou muito feliz, um pouquinho nervosa de estar falando para vocês essa manhã. Eu não tenho esse costume de pregar a primeira vez, tá? Mas eu estou muito feliz, muito animada em poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e também a gente ver o que Jesus quer falar conosco através de tudo isso, porque no final das contas o que realmente importa é isso, é a mensagem de Deus, o que Ele quer falar conosco esta manhã. Eu queria que vocês colocassem um slide aí para mim. Isso. Gente, autismo. Nós entendemos mais cedo um pouco sobre o seu significado, suas características, seus desafios, habilidades. E eu precisei compreender tudo isso na prática. Eu não precisei, como alguns de vocês, só ouvir e compreender ali o que é, mas foi na prática mesmo. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que eu vivi e eu vivo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o... agora ligou. Aí. Gente, a minha história. Eu tenho 30 anos e sou filha dessa igreja, já cresci nessa igreja. Meus pais são da igreja, meu irmão. Nasci nessa cidade e eu estou estudando psicologia. E eu me apaixonei pela psicologia quando eu comecei a ver os avanços de Isaac, né, do meu filho. E é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho também, né? E quando eu vi que era possível ser um autista nesse mundo, eu falei, não, gente, que profissão maravilhosa. Eu fiquei encantada. E eu falei, é isso que eu quero para mim. Foi aí que eu escolhi a psicologia. E eu canto, eu sou da comunidade de vendas, participo muito ali e moro nessa cidade, né? Sou casada, né? Tenho Isaac, né, de 8 anos, e a Alicinha, que fez 3 anos ontem. E a gente mora ali, próximo ali do Colonial, e a gente tem uma vida muito boa, assim, sabe? E essa sou eu. E o que acontece? Ai, não quer passar, gente. Calma aí. Aí, foi. Olha lá. Eu sempre estudei na escola adventista, desde que eu era pequenininha, bem pequenininha. Tive a oportunidade de falar, eu quero até agradecer o diretor da escola que está ali, pela oportunidade de falar com os alunos essa semana sobre o TEA, sobre inclusão. Foi muito legal, obrigado pelo convite mais uma vez. E eu estudei nessa escola. Eu sou essa menininha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Essa aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Sou eu. E aprendi muito na escola adventista, sempre gostei, amava as capelas, passei um período muito bom e só saí de lá no 3º ano do ensino médio, né? Então, eu estudei minha vida inteira lá. E eu sempre tive sonhos, desde muito pequena, né? Eu sempre sonhava muito, né? Eu almejava, e acho que toda menina também, né? Toda pessoa sonha com alguma coisa, especialmente as mulheres, né? A gente sonha em casar, a gente sonha em ter filho, a gente brinca de boneca já imaginando essas cenas, esses próximos capítulos mais à frente da nossa vida. E eu era essa menina, né? Eu tinha sonhos, eu sonhava em ter uma família, de ter filho e tal. Sempre gostei, inclusive quando eu era adolescente eu cuidei das minhas primas, elas eram bem pequenininhas. Eu tive uma noção ali do que era cuidar de alguém, muito, muito nova, eu tinha uns 13 anos, então eu cuidei das minhas primas, elas tinham 4 meses de idade. Então eu já sabia o que era esperado para o desenvolvimento de uma criança, eu sabia porque eu tinha elas, essa experiência que eu tive com elas, eu tive ali nos 14 anos, ali nos 13 anos. Então eu tive essa oportunidade de aprender um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil ali, né? E aí eu tinha muitos sonhos, né? Tinha muitas expectativas e eu consegui, né? Eu me casei
com o Daniel, ele está aqui, e a gente teve um filhinho, né? Eu fiquei grávida, e quando você está grávida, você fica ali imaginando, ai meu Deus, como é que vai ser? Vai ser parecido com quem? E quando falar as primeiras palavras? E quando, ai meu Deus, ele vai crescer, e ai, será que vai gostar de que cor? E a primeira comidinha e tal, você fica naquela expectativa, criando ali os sonhos, imaginando como vai ser, e a gente viveu essa fase, né? E o Isaquinho nasceu, muito sorridente, a gente colocou o nome de Isaac, que significa riso, e ele, tipo assim, é um menino do riso, gente, é incrível isso, nossa, desde que nasceu. Interagia com a gente, estava sempre ali com a gente, né, Dani? Brincava muito com a gente brincava com ele sempre correspondia tudo, estava tudo certinho. A gente era muito feliz, apesar de nós termos algumas dificuldades financeiras. A gente tinha, quando a gente casou, logo em seguida já tive Isaac, então a gente ainda estava construindo a nossa vida e a gente não tinha muitos recursos financeiros. Inclusive, eu me lembro que uma vez a gente pagou nossas contas, né? E quando chegou o final do mês, a gente tinha R$14. R$14 para dar conta de um bebê. Se a fralda acabasse, o que a gente ia fazer? E a gente passou essas dificuldades, né? Quando a gente era menor, logo no início da nossa vida. E graças a Deus, Deus sempre se manteve presente, sempre se manifestou ali, através de um parente, dos meus pais, de pessoas próximas de nós, para estar sempre cuidando, demonstrando esse amor, esse carinho por nós, através dessas pessoas. E o Isaquinho foi desenvolvendo, gente, fez um ano, eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Qual o próximo passo no desenvolvimento de uma criança? Ele tem que falar. E ele falou? Não falou. E aí a gente ficava, cadê a fala? Cadê, gente? Eu não tô vendo. E tentava estimular ali e tal. Aí a gente, como eu falei, a gente ficava assim, no tempo dele, daqui a pouco ele fala, tem criança que demora um pouco, tá tudo bem. E daqui a pouco ele começou a ter alguns outros comportamentos. Ele não brincava mais funcional. Ele gostava muito de girar a rodinha do carrinho, gostava de movimentos de padrão ali. A gente chamava ele, ele não atendia. Eu trouxe até um vídeo para mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui. Não está passando. Você consegue passar aí? Próximo slide aí pra gente. Ali, eu coloquei um pouquinho, que ele tinha pouco contato visual, não respondia quando chamado pelo nome. Ele usava o choro como a comunicação. Então, por ele não falar, a comunicação dele era choro. Ele se jogava no chão ou não apontava, não demonstrava interesse de comunicar. Então, era só choro e a gente ficava ali, meu Deus, e agora? O que é? O que esse menino tem? O que está acontecendo? E a gente não sabia. Não falava e ele passava horas ali, se deixasse, na rodinha dos carrinhos. Ele virava a motoca dele, assim, de cabeça para baixo, ficava na roda, assim. Gostava da bola, porque a bola ficava rodando, então ele amava esse movimento. Ventilador, tudo que rodava para ele era confortável estar ali, envolvido naquilo. E ele não brincava funcional. Por exemplo, carrinho você pega para fazer o barulho, né? Tal. Ele não fazia isso. Ele queria só rodar a rodinha ali e ficar naquele mundinho. A gente chamava, Isaac, vamos aqui, vamos fazer. E se a gente fizesse alguma variação ou brincava da forma correta, ele se irritava, ele chorava, gritava, batia a cabeça no chão. Então existia tudo isso acontecendo. A gente não falava de autismo na época, não falava. A gente nunca ouviu falar. Até que minha mãe viu, falou assim, Rafa, eu estava vendo uns vídeos no Facebook, nem lembro onde era. E aí eu achei isso aqui. E aí era sobre autismo, eu acho que Isaac... Aí eu fiquei super chateada. Meu Deus do céu. Achei um absurdo. Não, o que é isso? Nunca, meu filho, não é isso. Não, de jeito nenhum. Só que quando se levanta um alerta, não sai da cabeça. Você fica com aquilo, sabe? Você sabe que pode ser aquilo, mas você não quer aceitar. E eu ficava nisso aí. Deixa eu passar aqui. Eu separei um videozinho para mostrar para vocês de como é que o Isaac ficava. Olha lá aí. Você poderia aumentar o áudio para a gente?
Se deixava, ele ia ficar assim sempre, tá? Sempre nesse movimento. Sentava de costas pra gente não atrapalhar a brincadeira dele, a forma dele brincar ali. E essas crianças com autismo, gente, elas gostam de ficar nesse tipo de brincadeira porque é um padrão repetitivo, que ela está sob o controle daquilo, ela sabe o que vai acontecer se ela ficar ali. E isso traz uma regulação para ela consegue se regular, acalmar com esse movimento. Então a gente tinha esses desafios, e até que surgiu a oportunidade da gente se mudar para São Paulo. Nós fomos para São Paulo porque Daniel recebeu uma proposta de emprego lá, muito melhor, ia melhorar a nossa vida, mas também a gente também ficaria longe da família, a gente iria para um outro estado super, difícil de viver, corrido, uma outra realidade. Eu nunca tinha tido contato com um outro estado dessa forma, e a gente foi assim mesmo, com medo, mas a gente foi. E principalmente para mudar a nossa questão financeira, né? A gente estava meio que ali apertado e tudo, então mudou de fato, e foi muito importante para mim ir tomar se falar assim, não, Dani, nós vamos juntos, vai dar tudo certo. Então ele foi antes, eu fiquei com o Isaac, a gente arrumou a mudança, eu e meus pais, mandamos, e aí eu cheguei lá em São Paulo, eu botei essa foto aí para mostrar para vocês. Eu tinha medo, apesar de ter topado o desafio, tinha muito medo, porque a gente estava longe da família. Às vezes a gente vai comprar um pão ali na esquina, rapidinho. São Paulo é uma outra realidade de vida. Eu tive que me adaptar e eu vivia muito insegura ali, apesar de estar muito feliz, porque a gente estava feliz porque a proposta de emprego era maravilhosa, enfim. E logo, quando eu cheguei, Daniel veio com uma preocupação, falou, Rafa, Isaac, isso aqui não está certo. Tem uma coisa errada com esse menino. A gente não pode deixar isso não, já chega, o que a gente vai fazer para ajudar ele? Aí a gente comprou um livro. Quero mostrar para vocês o livro. Opa. Ai. Gente do céu. Você passa para mim? Aí. Esse livro aí. SOS Autismo, Guia Completo para Entender o Transtorno do Espectro Autista. Daniel chegou com esse livro, eu falei, meu Deus do céu, mais um para ficar me falando que o menino é alguma coisa. Aí ele leu, ele indo para o trabalho no metrô, leu o livro todinho, depois me entregou, falou assim, Rafa, agora é com você, você vai ler, você vai entender aí, lê, depois a gente vai conversar. E esse menino fazia birra na rua, coloquei, gente, esse menino era muito assim, birrento. Quando eu levei ele no neuro, ele falou inclusive, Isaac é muito birrento, e era mesmo, tudo era choro, ele não falava, tudo era se jogar no chão, a gente não sabia o que fazer. E aí eu fui ler esse livro. Quando eu li o livro, eu só chorava, gente. Porque o menino estava dentro do livro todinho. Falei, o menino está aqui dentro. Falei, é isso aí. E aí veio o luto. Eu fiquei uma semana só chorando de luto, triste pra caramba, tendo que me adaptar a uma cidade nova, uma rotina. A gente não tinha apartamento ainda, nosso apartamento não tinha ficado pronto, a gente estava num Airbnb. E eu lendo esse livro e chorando e vivendo esse luto. Até que Dan falou assim, bora acordar para a vida? Chega de luto, vamos correr atrás. O que a gente vai fazer agora para ajudar o menino? A gente precisa correr atrás, precisa de ajuda profissional. Eu vou trabalhar, você vai pesquisar aí. Aonde que a gente vai encontrar essa equipe para poder cuidar de Isaac? Tá. Aí tá bom. Vou reagir aqui, vou atrás. Quando eu fui pesquisar, né? Quem é essa mulher? Quem é essa Maíra Gaiato? Eu falei, vou pesquisar aqui. Era uma das melhores lá de São Paulo, ainda é. O nome da clínica se chama Instituto Singular, da clínica dela. E aí eu fui pesquisar e tal. Eu falei, deixa eu ligar lá só para saber, assim, saber ali o que é e tal. Quando eu liguei, eu perguntei, olha, eu acho que meu filho é autista, eu estou precisando, agendar uma avaliação. Não sabia nem o que falar, gente. Não sabia nem quem recorrer, assim, o livro fala, mas assim, eu não sabia. Eu liguei lá só por curiosidade. E aí eu falei, quem eu vou recorrer? Eu não conheço ninguém nessa cidade, gente. E aí liguei lá. Quando eu liguei, eles falaram, você não se preocupa com nada, você pode vir,
a gente vai atender, você vai passar por uma avaliação e eu vou deixar agendado aí já para quarta-feira. Tipo, era uma segunda, quarta-feira já estava marcado o negócio. E aí eu falei, mas é aonde que fica? Aonde que fica isso? Ficava exatamente a 15 minutos da minha casa. Foi fantástico, porque eu falei, poxa, Deus está cuidando disso. Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da vida dessa criança, está colocando as pessoas, colocando possibilidades para a gente poder cuidar dele. E aí eu fui com muito medo, muito assim, nervosa, muito apreensiva. E ele, como a Camila falou, né, eles sentem. E aí Isaac também ficou muito nervoso, ele estava meio choroso, assim, meio sentindo o que eu estava sentindo. E chegamos lá. E aí ele começou com as terapias. Como eu falei, eu tive que... Essa é uma foto minha lá no Uber. Daniel, ele trabalhava, tipo assim, a 40 minutos da nossa casa. E eu tinha que ficar sozinha com o Isaac e ter que ir para as terapias. Pensa aí, na cidade, você vai... O lugar onde a gente ia era 15 minutos, só que você coloca mais 15 de trânsito de São Paulo. Então, você ficava meia hora para ir dentro de um carro, ficava lá um tempo nas terapias e meia hora para voltar para casa. Então, era muito cansativo. O Isaac dormia, lanchava dentro do Uber. A gente fazia já levava tudo, porque já sabia que ia demorar de fazer esse trâmite de ir e de vir, né? E aí, eu tive que entender o que é o autismo, né? Tive que entender como que Isaac funcionava, quem era ele dentro do espectro naquela época e abrir mão das minhas vontades, porque minha vontade era ficar em casa, cuidar do meu filho ali mesmo, não ir buscar ajuda de nada e ficar lá. Minha vontade era ficar ali na zona de conforto, mas eu precisei sair para poder ajudar ele. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida. Eu fui recebida pela terapeuta de Isaac, que se chama Gabriela Moulin. Ela é psicóloga comportamental. E eu achava que eu ia chegar lá e ela logo ia me dar um diagnóstico. Porque até então, Isaac estava dentro do livro lá que eu li, mas assim, tinha que ter um profissional para fechar o diagnóstico. Eu achava que a gente ia lá e já ia fechar. Não. Sabe, eles me acolheram de uma forma. Falaram assim, o importante não é a gente diagnosticar agora, não. A gente tem que correr atrás dos prejuízos dele. A gente precisa correr atrás, o tempo está passando, Isaac está crescendo, a gente precisa que ele aprenda novas habilidades sociais, comunicativas, e foi isso. Então, eles me acolheram me mostraram o autismo de uma outra perspectiva, né? E aí eu falei, poxa, que legal. A gente fez algumas sessões ali, eu cheguei em janeiro, em março aconteceu o lockdown do Covid-19, e agora? O que eu vou fazer? Sozinha, o menino precisando de terapia, precisando das intervenções, tinha acabado de começar, com 15 dias de terapia a gente já tinha muitos avanços dele. Ele parou com as birras, a gente já sabia como antecipar, incentivar essa questão da comunicação, então a gente já sabia algumas coisas. E aí veio o lockdown. E aí foi uma fase muito difícil, porque, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer as terapias dele? Quanto tempo que a gente vai ficar preso em casa? Quanto tempo de pandemia? Cara, foi desesperador. Mas sabe o que me foi me confortando? Foi de estar com a minha família e principalmente o cuidado que Deus estava tendo sempre com a gente lá. Sempre Deus se fazia presente na nossa vida. Sempre. E durante o lockdown, a gente já começou a ver alguns avanços dele. Ele começou a falar algumas palavras isoladas, alguns sons vocálicos, né? Alguns sons de algumas sílabas. Ele começou a apontar para o que ele queria, ao invés de gritar, ele apontava. Quer água? Ele apontava. Quer biscoito? Apontava. Então, ele já sabia quais eram as formas e começou um processo de imitação. A gente aprende imitando um outro, a gente cresce assim, quando a gente nasce, a gente começa a imitar as pessoas. E os adultos, né, os pais da gente, né, faz assim, aí a criança faz. É assim que funciona. Com autismo, não. Ele não tem a gente tem que incentivar, fazer uma intervenção para que ele consiga adquirir essa habilidade. E Isaac conseguiu. E a gente teve alguns desafios, que foi do Covid-19, eu ter que estudar muito para poder aplicar as terapias, aplicar a terapia que a psicóloga tinha que fazer.
Então, ela me passava as orientações e eu fazia a intervenção. Era sempre assim. Ela assistia todos os vídeos, a gente ligava no computador, ela assistia a minha brincadeira e ia me falando no fone. Rafa, faz assim agora. Não deixa assim, faz desse jeito. Então, eu era ali que transmitia a terapia. Então, eu comecei a estudar e me apaixonar por isso. Por quê? O menino, ele estava lockdown, mas ele estava evoluindo. Então, como é que isso é possível, sabe? Então, eu fiquei muito, assim, feliz, encantada. Daniel me ajudava também pra caramba. E eu separei aqui um videozinho. Aumenta o som aí pra gente. Que a gente, toda vez que assiste, se emociona. Porque foi aí que ele começou a falar. Quem fez a vida das estrelas, Deus nosso. E aí, cada vez que ele falava uma sílabazinha, a gente festejava muito, a gente fazia muita festa, e ela falava, a psicóloga falava, todas as vezes, algum som, muito reforço, incentiva, faz festa, porque isso motiva ele a continuar. O nome disso da psicologia a gente fala de reforço positivo. É um reforço de algo bom que a criança está adquirindo. E aí ela tende a repetir esse padrão. E aí foi muito bom, e eu gosto de usar essa frase que eu tirei do livro, de uma mãe que ela citou como exemplo. Acreditar no meu filho não é esperar que ele seja como os outros, é enxergar o potencial único que só ele tem. Então, cada criança autista ele tem seu potencial, só que os pais precisam ver isso e acreditar nisso. Falar assim, poxa, muito legal, é isso, ele é capaz, ele consegue, vamos, sabe? Então, assim, se todo pai tivesse esse olhar, eu acho que muitas crianças estariam só aumentando, sabe, o seu desenvolvimento dentro do espectro. E aí, a psicóloga, eu conversei com ela, a Gabi, ela é de São Paulo. Ela trabalha na clínica da Maíra Gaiato, trabalhava na época, e ela se tornou uma grande amiga nossa também, assim como Camila. E aí ela falou, Rafa, eu quero gravar um videozinho para o pessoal. E eu trouxe para mostrar para vocês. Eu sou psicóloga comportamental. Estou aqui para gravar esse videozinho a convite da Rafa, né, para contar um pouquinho como que foi a nossa trajetória, contar um pouquinho como que foi a intervenção do Isaac, né, e fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Pois então vamos lá. Conheci Rafa e Dan quando o Isaac era muito pequenininho ainda. Eles estavam morando em São Paulo, né. Na época eu trabalhava no Instituto Singular, da Maíra Gaiato, e eles vieram para a minha sala de consultório para iniciar uma intervenção, né. Na época a gente não falava sobre o diagnóstico, a gente ainda não tinha certeza do que ocorria com o Isaac, então eles chegaram no consultório para a gente fazer uma primeira avaliação. Nessa época a gente aplicou o checklist do modelo Denver, né, de intervenção precoce, juntamente com a Rafa e com o Dan, e aí através desse checklist, né, a gente conseguia identificar quais eram os repertórios que o Isaac já realizava de forma independente, quais repertórios que ele ainda precisava de apoio, né, que ele realizava de forma parcial, e quais repertórios que ele ainda não possuía, né. Na época o Isaac tinha atraso de fala, ele ainda não tinha um brincar funcional, ele tinha algumas estereotipias, então, principalmente diante de frustração, né, às vezes ele tinha comportamento de choro, às vezes de bater a cabecinha, né, quando ele pegava um carrinho, sempre se deitava, olhava o movimento da rodinha, então existiam alguns sinais ali que a gente poderia colocar como sinais, né, de alerta, né, que a gente chama red flags, para identificar um transtorno do espectro autista, mas a gente ainda não tinha certeza absoluta por conta dele ser muito pequeno. E aí, durante esse tempo, né, de avaliação, de intervenção, após a gente preencher esse checklist juntos e dentro do consultório a gente observar, né, todas as áreas de comunicação expressiva, comunicação receptiva, imitação, brincar, motricidade fina, motricidade grossa, atividades da vida diária, competências sociais, enfim, né, todas as áreas ali que a gente conseguia ter um global para esse desenvolvimento do Isaac, e a gente percebeu naquele momento que sim, ele tinha atrasos significativos e que a gente precisava iniciar a intervenção, né. Quando a Rafa e o Dan vieram para o consultório, pouco tempo depois a gente já entrou dentro da pandemia, né? Então foi assim, a gente finalizou a avaliação, montamos o plano de intervenção do Isaac, fizemos algumas sessões presenciais e já tivemos que migrar completamente, né? Mudanças, enfim, de intervenção por conta da pandemia.
E aí, com isso, né, a gente começou a fazer intervenção baseado muito no que a Rafa e o Dan conseguiam, né, ajudar na estimulação ali do Isaac, né? Então, foi uma novidade para todos nós, né, que a gente não esperava ter que fazer essa migração para essa intervenção online, mas que deu muito certo, porque a Rafa e o Dan sempre foram pais muito participativos e, assim, independente, né, de ter um diagnóstico ou não, eles perceberam esses comportamentos no Isaac, então eles estavam muito dispostos a aprender, a intervir, eles eram muito participativos, tiravam muitas dúvidas, então a gente conseguiu ter ótimos resultados mesmo fazendo essa intervenção à distância, né? Então a Rafa ali se empenhou em fazer as estimulações, então a gente combinava sempre um horário semanal, ela entrava online com o Isaac, brincando com ele no quarto, e eu ia direcionando, e a gente sempre, como eu falei, né, a gente sempre se reunia e fazia as estimulações juntas, então a gente tinha um plano de intervenção do Isaac, né, com os objetivos de cada área que deveriam ser estimuladas. A Rafa foi treinada por mim, então eu entrava lá e direcionava ela, ajudava, a gente montou uma rotina de terapia do Isaac, a gente montou um painel de rotina, dicas visuais, e a Rafa estava sempre muito empenhada em seguir tudo que eu orientava. A Rafa tinha os brinquedos específicos, ela tinha as brincadeiras, né, ela sempre se empenhava muito nas variações, nas estimulações. Na época a gente também conseguiu fazer um estrago de Isaac, tudo isso com uma orientação virtual, né? Então foram muitos ganhos, foram muitos desempenhos, a gente que conseguiu ver que em pouco tempo de estimulação o Isaac realmente foi mudando e atingindo esses objetivos que a gente precisava. E acho que assim, o mais importante que eu queria frisar, né, é que, claro, você teve uma pandemia, né, o cenário não era um dos melhores, né, a gente teve que se adaptar a tudo isso, mas eu acho que dentro do que eu quero trazer aqui, eu acho que o principal é a gente dizer o quanto é importante da família estar em sintonia com esse tratamento, né. Eu hoje trabalho, né, continuo trabalhando na intervenção de crianças, adolescentes dentro do espectro, e adultos também, e eu sempre falo para as famílias que a orientação parental vale ouro, né, então assim, a família bem orientada, a família seguindo a intervenção, juntamente com os terapeutas, a escola em sintonia também com esses terapeutas, com esse plano de intervenção, tudo isso vale ouro, né? Essa tríade em sintonia vale ouro e quem se beneficia disso são os nossos pacientes, são essas crianças que precisam aumentar esses repertórios. E para finalizar, queria dizer, né, que após, né, todas essas intervenções, todos esses avanços, todos esses ganhos, a gente conseguiu atingir muitos objetivos em conjuntos, né? Na época também, na Rafa e eu tiveram o suporte do Dr. Salomão, que foi o meu pediatra responsável, né, pelo Isaac, então mais tarde ele acabou, né, tendo o diagnóstico de autismo, a Rafa acabou voltando para a Bahia, né, a gente ainda continuou com a nossa intervenção à distância, mas não tão presente como era antes, né, mas eu acho que independente de tudo, meu recado é primeiro agradecer, né, a confiança da Rafa e do Dan, que eles são uma família muito especial, né, eu fico muito feliz de acompanhar mesmo à distância todo o desempenho de Isaac, saber como que ele está hoje, saber como ele se desenvolveu hoje, ver ele interagindo, ver ele tendo amigos, ver ele na escola super bem. A intervenção precoce, eu sempre bato nessa tecla que ela muda vidas, né? Então, quanto antes você procurar a intervenção, quanto antes você tiver bons profissionais para orientar, para saber como estimular, de fato a gente percebe que os avanços são, assim, inacreditáveis mesmo. Então, as crianças se desenvolvem em muito pouco tempo, né? Até pensando pela questão da neuroplasticidade ali, que esse cérebro está em formação, que a gente fala que ele é como se fosse uma massinha de modelar, então ele desenvolve e aprende muito fácil, né? Então, eu acho que é um recado assim, importante, né, das mães procurarem sim a intervenção precoce, procurar sim saber as melhores orientações e iniciar essa intervenção desde cedo é muito necessário. E também não esquecer de ter esse lado familiar, né, de orientação, de acolhimento. Gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de passar esse videozinho com as informações, relatar um pouquinho de como foi a intervenção do Isaac. Agradeço sempre a Rafa e o Dan pela confiança, eles são, como eu disse, uma família muito especial. E espero que vocês aproveitem muito essa palestra com a Rafa, esses relatos que ela vai trazer como mãe, que eu acho que vai ser muito importante. E a Rafa, com certeza, agora estudando psicologia, vai mudar muitas vidas, eu tenho certeza. Um beijo. Essa é a Gabi. E ela foi, assim, fundamental pra gente, porque foi o acolhimento que a gente teve quando chegou em São Paulo. Ela foi a profissional que cuidou muito bem dele, foi muito importante pra gente. Esse acolhimento todo que ela teve, cuidado e carinho com o Isaac. É isso. Bom, dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, né? Esse dia ele existe porque a ONU, ele decidiu criar um dia mundial porque ele viu a necessidade, observando o mundo todo, que a partir de 2008 era necessário ter um dia para a gente falar sobre autismo. Só que isso não foi uma moda, né? Isso foi uma resolução internacional justamente para chamar a atenção do mundo de que essas crianças, essas pessoas precisam ter qualidade de vida, precisa ter inclusão
e tem que ter os seus direitos assegurados. Mas por que a ONU precisou criar, né, esse dia? Porque na prática o que acontecia, o que ainda acontece, né, é que muita gente autista fica fora de escola, fica fora de trabalho, de espaços públicos, de atendimento de qualidade, adequado para ele, principalmente de ser compreendido, né? Quando uma data, gente, ela vira mundial, isso significa que ele vira um lembrete anual de que é importante a gente valorizar essas pessoas e para que isso seja também uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade do mundo para com essas pessoas. E essa conscientização, ela não é uma campanha, ela é mudança, e isso depende de mim e de você. Muita gente acha que a conscientização é só para definir o autismo e pronto, mas o objetivo vai muito além, é muito maior. É estimular a inclusão na família, quebrando as barreiras e os preconceitos. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o mês de abril é dedicado a essa conscientização. E é importante a gente falar sobre o RAFA, parece até o meu nome, né? RAAFA, que é uma rede de apoio às famílias, né? É o braço estendido da MAP, que é um ministério que a nossa igreja criou, né? Que fala, é o Ministério Adventista das Possibilidades, que visa garantir, né, que o diagnóstico não seja uma sentença de exclusão, né, espiritual, mas oferecendo à comunidade que entende que o ritmo de cada indivíduo é único. E no Brasil, gente, nós temos aí em torno de 2,4 milhões de pessoas com TEA. Nós precisamos, quanto igreja, estarmos ligados a esses números. E principalmente pensar o que nossa igreja pode estar fazendo para acolher, para incluir, para fazer parte também de uma luta, né? Porque isso é uma luta também. Garantir os direitos de autistas também é uma luta. E foi divulgado esses dados em 2022 pelo IBGE. Isso significa que a nossa igreja precisa estar ciente e consciente que incluir vai além de um dia, né? Vai durante toda a vida. E eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Romanos 15, 7, para a gente finalizar. Fala assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ali no slide está: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo os acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Bom, Jesus é o nosso maior modelo de inclusão. Ele é o maior exemplo que já existiu nessa terra. Porque Jesus, ele não exigiu que as pessoas mudassem primeiro para depois amá-las, para depois acolhê-las. Ele acolhia antes de transformar. Então a gente precisa pensar nesse modelo, nesse maior modelo, e ser esse canal. Ser como Jesus foi nesse sentido. Porque ele tocou leprosos quando ninguém tocava. Ele sentou com os pecadores quando ninguém gostava, ninguém sentava. E ele ouviu os excluídos quando ninguém dava voz a eles. E assim como Jesus, eu tive que aprender a amar Isaac do jeito que ele é. Não como o mundo espera que ele seja. E inclusão, gente, é tolerar, não é tolerar. Porque o verso não fala assim: suportem uns aos outros. Não, eles falam, o verso é claro: acolham uns aos outros. E isso, acolher, significa você olhar com compaixão, ter paciência, celebrar as diferenças quando tiver oportunidade. E Isaac, ele não precisa se encaixar no mundo, sabe? O mundo é que precisa aprender a acolher ele do jeito que ele é. E eu estou contando essa história para mostrar que vale a pena você acreditar e acreditar num Deus que é maior que todas as coisas. Um Deus que é capaz de transformar, um Deus que é capaz de
colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar, um Deus que é capaz de mudar as nossas vidas. E Ele continua, Jesus ele continua ainda incluindo pessoas. Ele continua incluindo pessoas através de mim, através de Laís, através de você também. E Ele nunca excluiu ninguém por ser diferente, Ele escolheu amar. E é isso que eu aprendi durante a minha jornada, né? Com Isaac, jornada entendendo Terra. E eu sou muito feliz porque Deus me deu e me presenteou Isaac na minha vida. Porque foi assim que eu cresci, que eu desenvolvi, foi assim que eu aprendi a ser uma mulher, a ser mãe. Foi dessa forma. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi e por tudo que Ele tem a fazer ainda na minha vida, através da minha história e da minha experiência. Eu queria te convidar agora a ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem sido bom o tempo todo. Agradecer pelo seu amor, pela sua misericórdia. Agradecer porque Ele continua sendo bom, mesmo a gente achando que não. Mesmo a gente achando que é impossível, Deus continua sendo bom. Vamos orar.